Um homem, 450 mil dólares, 31 Hells Angels presos. A maior operação secreta contra o clube de motociclistas mais notório do mundo estava prestes a começar. Em dezembro de 2000, Ontário testemunhou um evento sem precedentes. 168 motociclistas de 6 clubes diferentes mudaram de clube e passaram para os Hells Angels em um único dia. O presidente nacional deles era Walter Stadnick, natural de Hamilton, Ontário. Por volta do ano 2000, os Hells Angels canadenses basicamente queriam mais membros e ser a organização criminosa dominante do Pacífico ao Atlântico, e o recrutamento deles veio de Montreal. Entre eles estava David Atwell, ex-segurança de boate que virou profissional de segurança e alcançou o cargo de sargento de armas no capítulo central de Toronto. Mas algo deu errado. Em 2005, Atwell tomaria uma decisão que abalaria as bases dos Hells Angels no Canadá. Armado com um grampo e protegido pela Project Develop, ele ajudaria as autoridades a apreender 3 milhões de dólares em drogas, $500 mil em dinheiro e derrubar algumas das figuras mais poderosas do submundo dos motoqueiros canadenses. Dave Atwell viveu intensamente. Motos, negócios ilícitos, violência e tráfico de drogas. Foi sargento de armas dos Hells Angels até não suportar mais. O preço? Uma sentença perpétua só sua, não atrás das grades, mas sob proteção a testemunhas. Sem amigos, família ou passado. Esta é a história do integrante de mais alta patente dos Hells Angels, que virou informante e sobreviveu. Um conto sobre irmandade, traição e o custo da lealdade no universo dos motoqueiros fora da lei. Bem-vindo a The Hard Way Out. A história de David Atwell começa como muitas outras, atrás da mesa de segurança dos estabelecimentos de elite de Toronto. Ele cresceu acho que parecia meio idílico, uma família de classe média em Scarborough. Nascido em 1965, ele não era o segurança mais forte por aí, mas tinha algo mais valioso: inteligência e instinto. Esses instintos depois salvariam sua vida. Em 1998, Atwell já havia se estabelecido como um membro respeitado dos Paradise Riders, um dos clubes de motociclistas mais conhecidos de Toronto. Sabe, ele cresceu mais ou menos na minha geração, vindo de uma cidade muito parecida com a que eu cresci. E, sabe, tem muita bebida, muita festa, e quando você anda de moto, especialmente de Harley, você quer estar com pessoas que pensam como você. E o primeiro clube do qual ele fez parte foi o Paradise Riders. E, sabe, alguns deles cometeram crimes, mas eles eram realmente um motoclube. Eles eram caras que gostavam de andar de moto juntos, viajar juntos, festejar, se divertir muito. Eles gostavam dele porque se metia em muitas brigas. Ele era um cara grande, sabia se virar. Ele foi segurança em algumas das casas noturnas mais notórias de Toronto daquela época. Ele era o tipo de cara que, se você desafiasse para uma briga, ele te nocautearia. Isso também era muito desejado pelos clubes. Mas dezembro de 2000 mudou tudo. Foi então que Walter Stadnick fez sua jogada, oferecendo aos clubes de motoqueiros de Ontário a chance de se juntarem aos Hells Angels. Pense nisso, legitimidade instantânea com o clube de motociclistas mais notório do mundo. Em uma atitude inédita, ele ofereceu às gangues de motociclistas de Ontário a chance de virar Hells Angels sem precisar conquistar isso. Era simplesmente: nós vamos fazer de vocês Hells Angels. E um dos clubes que ele queria, o principal clube que ele queria, eram os Paradise Riders, porque eles eram bem organizados. A votação entre os Paradise Riders foi muito acirrada. 51 a 49 a favor de se juntar. Atwell deu um desses votos decisivos de sim. Veja, naquela época, Atwell achava que estava apenas trocando um emblema por outro. Rapaz, como ele estava enganado! Os Paradise Riders eram meros amadores diante do que os esperava. Junto com membros dos Vagabonds, Lobos e Satan's Choice, 168 motoqueiros de Ontário fizeram a transição naquele inverno. E tem mais, Toronto passou de 0 capítulos dos Hells Angels para se tornar a cidade com a maior concentração de capítulos em todo o mundo. 6 capítulos na mesma cidade. Pensa bem nisso.
A maioria das grandes cidades tinha sorte se tivesse um. Já no primeiro dia de Wells, na sede do capítulo mãe dos Hells Angels, o clima foi definido. Perdido no caminho, ele chegou e logo foi ordenado a servir seus novos superiores, limpando mesas e trazendo bebidas. Muitos não chegam até o fim. Os membros plenos dizem que você deve fazer qualquer coisa, por mais ridículo ou humilhante que seja. E como você está de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana, é quase impossível ter um emprego fora. Algumas pessoas conseguem, especialmente se têm talentos valiosos, como o Dave tinha. De respeitado Paradise Rider a candidato dos Hells Angels da noite para o dia. Existem etapas para virar um Hells Angel, como em qualquer gangue 1%. No começo, você é o que chamam de hang around, que significa que você é meio que um amigo do clube. Eles estão te avaliando para ver se gostam de você, se podem confiar em você. E se você for bem sucedido nisso, você se torna um aspirante. Mas isso foi só o começo de uma jornada que terminaria com 31 prisões, milhões em bens apreendidos e um homem vivendo permanentemente no programa de proteção a testemunhas. Quer saber o verdadeiro detalhe surpreendente? Isso teria sido evitado se alguém tivesse votado diferente naquele frio dia de dezembro. Ei, irmãos, cansados das besteiras e da censura do YouTube, é hora de se libertar. Por isso mudei para o Patreon, onde trago o conteúdo cru e sem censura que vocês querem. Entre para meu Patreon e aproveite muitos benefícios. Acesso antecipado exclusivo a todos os vídeos, dias antes do YouTube, e uma experiência de visualização 100% sem anúncios. Discussões comunitárias sem censura, sem restrições e o dobro de conteúdo. 2 vídeos incríveis toda semana, acesso VIP. Interação direta comigo, informações exclusivas, atualizações do mundo dos motociclistas que você não encontra em nenhum outro lugar. Pronto para se juntar à elite? Clique no link do Patreon agora. Seu apoio não só nos move, mas impulsiona uma revolução de conteúdo livre de censura e restrições. Junte-se agora e desbloqueie um mundo de benefícios exclusivos. A vida mudou rápido nos Hells Angels. É curioso como o homem se adapta rápido a privilégios. Em Scarborough, todo bar conhecia Atwell e ele nunca enfrentava fila. A transição dos Paradise Riders para os Hells Angels trouxe desafios inesperados que testariam a lealdade e a determinação de Atwell. Seu trabalho anterior em segurança de alto nível lhe trouxe habilidades valiosas. Contra-vigilância, controle de multidões e, acima de tudo, saber ler as pessoas. Os motoclubes, muita gente acha que eles são formados, sabe, meio que pelo que há de pior na sociedade. Mas não é bem assim. Você tem que pensar neles quase como empresas. Eles buscam pessoas valiosas para o clube. E quando Dave estava no fim da adolescência e no começo dos 20 e poucos anos, ele teve muito sucesso no setor de segurança, principalmente como guarda-costas pessoal de pessoas importantes. E isso deu a ele muitas habilidades. Ele sabia como verificar um cômodo em busca de escutas, sabia como despistar alguém se estivesse dirigindo, sabia como identificar perigos em meio a uma multidão. E para uma organização como os Hells Angels, isso é inestimável. Mas para ele, levava uma vida aparentemente dupla. Em 2002, as coisas ficaram complicadas. Atwell havia subido na hierarquia, tornando-se parte fundamental da rede de distribuição de cocaína dos Hells Angels em Toronto. Dave diz, meu colete era como um passe para tudo que eu queria, um cartão de crédito que eu nunca precisava pagar. Para mim, isso soa como privilégio. O dinheiro era bom, muito bom. Cada quilo entregue naquelas discretas sacolas do KFC rendia cerca de $1.700. Números assim faziam as questões morais simplesmente desaparecerem. Quer dizer, outro membro deu um pouco de cocaína para ele e disse, vende isso e, sabe, você vai ficar bem por um tempo. Isso se tornou seu modo de vida, já que não tinha outra forma de ganhar dinheiro e os lucros eram enormes e relativamente fáceis. Quer dizer, você bloqueia 1 quilo de cocaína, que é mais ou menos desse tamanho, né, uns 2 blocos, e você faz alguns milhares de dólares. E sabe, você continua repetindo isso e é muito dinheiro. Mas 4 de abril de 2002 mudou tudo. Uma negociação de drogas no sede dos Hells Angels virou pesadelo quando a cliente revelou ser informante.
Em 4 de abril de 2002, em uma sede dos Hells Angels, ele foi abordado por uma funcionária do local. Ela pediu para comprar drogas, e sem desconfiar, após entregar o pedido, ela revelou ser informante. Alwell e outros membros foram presos no local e acusados de tráfico de drogas. A prisão que se seguiu forçou Atwell a viver sob fiança por 20 meses, gastando todas as suas economias e voltando a morar com o pai. Já pensou o que ocorre quando um Hells Angel fica sem emprego? Atwell descobriu da pior maneira. A carreira dele na segurança acabou quando o chefe recebeu visita da unidade de repressão a motoqueiros fora da lei. Sem mais trabalhos de proteção executiva, sem mais renda legítima. A empresa para a qual ele trabalhava disse que ser um Paradise Rider não era problema. Se fosse preso, resolveriam depois. Mas assim que ele passou para os Hells Angels, tanto a Polícia Montada Real do Canadá quanto a Polícia Provincial de Ontário fizeram uma verificação de antecedentes e ele perdeu o emprego na segurança, a licença de detetive, e não conseguia mais se sustentar. As acusações acabaram sendo suspensas em fevereiro de 2004. O juiz concluiu que a polícia não tinha mandados adequados para usar os equipamentos de vigilância. Ele era um pequeno traficante, enquanto outros tinham vários tijolos de cocaína. Então as acusações contra ele foram suspensas porque, como frequentemente acontece no Canadá, ficar caro demais ou demorado demais para levar um processo contra alguém adiante, o governo ou desiste ou adia o processo. Mas nesse momento o dano já estava feito. Atwell tinha dívidas e não conseguia mais emprego na área que havia escolhido. Veja, entrar para os Hells Angels não existe membro de meio período. O clube não só ocupa a sua vida, ele se torna a sua vida. A ascensão de Atwell continuou até ele chegar ao cargo de sargento de armas do capítulo do Centro de Toronto, uma das posições mais altas em qualquer clube de motoqueiros fora da lei. Pense nessa progressão, de servir bebidas para os aspirantes a se tornar um dos Hells Angels mais poderosos de Toronto. Mas o poder nos Hells Angels tinha um preço. Olhei para esses caras que eu sempre admirei, que sempre quis ser como eles, e pela primeira vez os vi do jeito que quase todo mundo via. Eu os vi pelo que eles realmente eram. Tudo o que eu conseguia ver era um bando de marginais, a escória da sociedade. Eu não conseguia pensar de outra forma. Eu estava presa em um quarto cheio de vagabundos. O pior era que eram meus irmãos de armas jurados. Eu também era uma deles. Todo privilégio, cada momento de respeito, cada bebida de graça, tudo isso tinha que ser pago no fim das contas. E, irmão, quando chegou a hora de pagar essa conta, custou a Atwell tudo o que ele tinha. A questão verdadeira não era se Atwell cairia. Era até onde ele cairia e quem levaria junto. Tudo mudou em 2005. Bem, quando você está nessa situação, quando você é um motociclista, especialmente depois de uma prisão, a polícia vai te abordar com frequência e tentar fazer acordos com você. E ele foi inicialmente abordado por alguns motociclistas fingindo ser policiais para ver se ele era do tipo que viraria informante. Mas ele percebeu isso, quero dizer, ele lê a linguagem corporal profissionalmente, ou pelo menos lia? Tudo começou com uma reunião simples. 2 policiais da repressão a gangues de motoqueiros da Polícia de Ontário e um homem desesperado por uma saída. O acordo oferecido seria histórico. a Polícia Provincial de Ontário ia pagá-lo e tinha um sistema que o fazia se sentir mais seguro, então ele aceitou a oferta. Faça as contas! Isso dá quase $500 mil em 18 meses. Mas o dinheiro não era o único fator em jogo. Na verdade, ele acabou recebendo, acho que foram $450 mil por 15 meses de trabalho. Uau. E proteção a testemunhas. Quem imaginaria que o Project Develop se tornaria uma das infiltrações mais bem-sucedidas dos Hells Angels na história do Canadá? A operação envolveu forças policiais de 7 jurisdições diferentes, todas focadas em um homem com um gravador oculto sob seu colete de couro. A primeira grande conquista de Atwell veio ao gravar Mahad Juicy Bomb Biman, um imigrante iraniano que lutou na guerra Irã-Iraque. Agora, aqui está algo interessante. Os Hells Angels eram historicamente exclusivos para brancos, mas fizeram uma exceção para Juicy por causa de sua experiência com armas. As gravações o flagraram se gabando de suas submetralhadoras.
No início de 2006, Atwell gravou uma imigrante iraniana que havia lutado na guerra Irã-Iraque, de nome Mehrdad Jussibi Bahman. Bahman conversava com ele sobre sua coleção de submetralhadoras. Sua experiência com armas foi tão útil para os Hells Angels que eles abriram mão de sua política habitual de aceitar apenas brancos para permitir que ele se juntasse ao grupo. Esse é o tipo de informação que os policiais desejam. Mas levar uma vida dupla cobra seu preço. Imagine gravar seus melhores amigos planejando crimes, sabendo que cada conversa pode ser a última deles como homens livres. Donnie Peterson foi padrinho de Atwell. Douglas Miles confiou nele para ser o mestre de cerimônias em seu casamento. Agora ele estava traindo os dois. O que tornava tudo pior era que Peterson e Douglas Miles, o vice-presidente do capítulo do Centro de Toronto, eram dois dos amigos mais próximos de Atwell. A situação era constrangedora e desconfortável, pois Atwell gravava secretamente as conversas para a polícia. O estresse levou Atwell à cocaína, o que gerou críticas tanto de seus irmãos motoqueiros quanto dos policiais que o acompanhavam. Mas dá para culpá-lo? Cada manhã trazia mentiras, traições e riscos de ser pego. Um deslize, uma palavra errada e tudo estaria acabado. Me sentia muito sozinho como agente. Eu sentia que não tinha amigos. Baixei a guarda. Foi uma tortura. Eu mentia desde o momento em que acordava até a hora de dormir. Meu pai e minha namorada na época não podiam saber. Isso me destruiu por dentro. Em fevereiro de 2007, as suspeitas estavam aumentando. Durante uma reunião tensa na garagem de Atwell, Miles o confrontou diretamente. Você está comprando drogas demais, de gente demais. Isso é comportamento típico de informante. Enquanto ele fazia isso, alguém no clube suspeitou dele? Sim, e perto do final. O medo deve ter sido paralisante. Quer saber qual foi o verdadeiro baque? Quando Atwell perguntou por que eles não o mataram se suspeitavam que ele era um Shixnov, Miles apenas sorriu e disse: "É por isso que estamos aqui agora." A operação teve que ser acelerada. A Polícia Provincial de Ontário sabia que o informante tinha apenas dias de vida. A operação deveria durar 18 meses, mas a dele próprio, pela própria avaliação dele da situação e pelo que a Polícia Provincial de Ontário ouviu, perceberam que sua vida estava em perigo, encerraram antes e viram que já tinham provas suficientes. Dormir bem é impossível com o tempo contado. Em abril de 2007, o cerco estava se fechando sobre David Atwell. A operação policial avançou com uma velocidade e força sem precedentes, lançando batidas coordenadas por todo o Ontário que abalariam os Hells Angels em cheio. Os números contam a história. 31 Hells Angels foram acusados de 169 crimes drogas no valor de 3 milhões de dólares foram apreendidas e mais de $500 mil em dinheiro foi confiscado. Nada mal para o trabalho de um X9. Confira o que muitos não compreendem ao trair os Hells Angels. Não se trata apenas de mudar de lado. É sobre apagar toda a sua existência. Toda amizade, toda lembrança, toda conexão precisa morrer. Pense nisso. Você conseguiria fazer isso? Você conseguiria encarar seu melhor amigo ao depor contra ele no tribunal? Os julgamentos em 2010 e 2011 se tornaram alguns dos mais longos da história do Canadá. Em abril de 2007, a polícia acusou 31 membros dos Hells Angels com 169 acusações criminais, além de apreender drogas no valor de 3 milhões de dólares e propriedades avaliadas em $500 mil. Nos julgamentos de 2010 e 2011, Atwell entrou na sala de audiências ciente de que nunca sairia o mesmo homem. Sem falsa valentia, apenas a verdade nua e crua. 5 anjos caíram feio, incluindo John Weiner Neal, presidente do capítulo central de Toronto. As acusações foram mantidas. Tráfico de GHB, tráfico de cocaína, posse ilegal de armas. Veja só, eles foram absolvidos das acusações de crime organizado. Curioso, não? A vida no programa de proteção a testemunhas não é o que os filmes fazem parecer. Sem glamour, sem emoção, só uma paranoia sem fim. Atwell disse isso da melhor forma.
É uma vida solitária, de ficar se mudando e sem nenhuma estabilidade. Sem amizades verdadeiras ou relações duradouras, só agentes dizendo onde morar e trabalhar. O preço da traição? $450 mil e uma vida inteira olhando por cima do ombro. Valeu a pena? Só Atwell pode responder isso, mas aqui vai algo para pensar. Ele segue vivo, enquanto muitos que cruzaram o caminho dos Hells Angels não estão. O tempo não cura todas as dores. Em uma atitude inédita, Atwell se uniu ao veterano jornalista policial Jerry Langton para contar sua história em The Hard Way Out, Minha Vida com os Hells Angels e Por que Me Voltei Contra Eles. O livro, lançado com grande aclamação da crítica, não mede palavras. Já pensou por que um homem arriscaria tudo para expor seus antigos irmãos? Atwell e Langton expõem tudo. A colaboração ia além de vender livros. Langton, famoso por investigar o crime organizado, viu em Atwell algo único, o Hells Angel de mais alta patente que virou informante e sobreviveu para contar. Agora ele não tem fotos da vida antiga e precisou recriar memórias. Disseram para criar uma nova vida e narrativa ao conhecer alguém novo. Ele precisa mentir muito para essas pessoas. Por isso o livro se chama The Hard Way Out, pois muitos ao redor do mundo disseram que ele escolheu o caminho mais fácil, tornando-se informante. E não é nada fácil. Quero dizer, ele passou 15 meses temendo pela própria vida como informante infiltrado. Em 2018, Atwell ressurgiu, desta vez como testemunha da acusação em Vancouver. O alvo? 3 sedes dos Hells Angels. Anos depois, o testemunho dele ainda pesa nos tribunais canadenses. Nada mal para um X9, mas tem uma coisa sobre David Atwell. Ele é um sobrevivente. Enquanto outros informantes sumiram ou tiveram destinos piores, ele conseguiu construir algo semelhante a uma vida. O preço, vigilância constante e disposição para continuar seguindo em frente, não importa o custo. Em algum lugar por aí, David Atwell provavelmente está lendo isso agora mesmo. Talvez ele esteja se perguntando se tudo isso valeu a pena. O dinheiro, a proteção, a fuga sem fim. Mas uma coisa é certa, ele ainda está respirando. No mundo dele, isso já é alguma coisa. Afinal, nem todo mundo que sai dos Hells Angels vive para escrever um livro sobre isso.